E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vazamento de luz. Se tem como consertar ou pelo menos amenizar, por que acontece, e a gente vai ver inclusive tipos diferentes de vazamentos de luz, porque sim, podem existir tipos diferentes que se comportam de formas diferentes em televisões. A gente vai ver tudo no vídeo de hoje, então vamos nessa! Então pessoal, se já puderem deixar o gostei aqui embaixo, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a gente agradece bastante. Qualquer coisa, se chegar no final do vídeo lá e você achar que não gostou do vídeo, se ficou ruim, você vai ali, só cancela o gostei, mas se já puder deixar o gostei, a gente agradeceria bastante pelo apoio, comentários. Se você é novo aqui no canal, se quiser se inscrever, a gente também agradece bastante. Mas enfim, vamos lá. O que é o vazamento de luz, né? Vamos começar por aí. Basicamente, o vazamento de luz é quando você está lá assistindo qualquer coisa na sua televisão, especialmente conteúdos mais escuros, é mais fácil de identificar, e você percebe, por exemplo, que no canto da sua televisão, em vez de estar preto, está meio acinzentado, meio esbranquiçado, ou no outro canto também tá, ou é meio no meio da tela, enfim, você percebe que existem zonas na sua televisão que deveriam estar mais escuras, mas não estão tão esbranquiçadas ou estão meio acinzentadas. Isso é algo mais fácil de perceber, inclusive em cenas mais escuras. Então, quando a gente fala de vazamento de luz, a gente está falando disso, desses pontos localizados que geralmente aparecem aí na sua televisão, quando na realidade não deveriam aparecer. Também é bom ressaltar que esse tipo de problema existe em todas as televisões do mercado, infelizmente, com exceções de alguns modelos bem mais caros, como por exemplo aí televisões OLED, que são bem mais caros, aí geralmente de 5 mil mais ou menos para cima, e provavelmente em novos modelos que vão chegar aí no futuro com novas tecnologias. Mas no momento que a gente está gravando esse vídeo, todos os modelos têm esse problema, infelizmente, com exceção de televisões OLED e de novas tecnologias que devem chegar aí num futuro não tão distante, tá? Mas enfim, o grande problema aqui é que quando a gente compara televisões diferentes, a gente vai ver que existe uma diferença muito grande de vazamento de luz de uma televisão para outra televisão. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês agora algumas imagens que ilustram diferentes tipos de vazamentos de luz que vocês podem estar encontrando em diferentes televisões. Você pode comprar uma televisão, por exemplo, que ela é mais ou menos toda uniforme, sem nenhum tipo de vazamento muito forte, aparente, ou você pode encontrar uma televisão que lá no cantinho esquerdo você consegue ver com mais intensidade, que tem mais vazamento. Alguns outros modelos de televisão fica muito visível, por exemplo, nas duas bordas dos vazamentos de luz. Em alguns outros modelos, os vazamentos de luz ficam ali localizados mais no meio, um pouco no canto. E também tem o que é o pior de todos, para mim particularmente, que é o vazamento de luz que acompanha a imagem. Então, por exemplo, vocês devem ter visto aí no exemplo, tem um ponto branco na tela, por exemplo, que se movimenta e o vazamento de luz vai acompanhando esse ponto branco junto com o movimento dele. Então, como vocês viram aí, existem diferentes tipos de vazamento de luz. Basicamente, pessoal, essa diferença de vazamento de luz entre televisões existe aí por uma série de motivos. Primeiramente, é importante saber que atrás ali da televisão, da imagem que você está vendo, existe um painel com luzes de LEDs que estão sempre acesas. Então é por isso que vai existir o vazamento de luz, elas sempre vão estar acesas. Então mesmo numa cena escura, o vazamento de luz vai passar para a parte da frente. Mas então por que existe diferença, como nos exemplos que vocês viram aí? Basicamente, essas luzes que ficam atrás da televisão não necessariamente vão ficar sempre posicionadas da mesma forma. A fabricante ali pode variar, pode botar numa localização diferente, por exemplo. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto do porquê a gente tem uma diferença. Mas não é só isso, o tipo de painel também vai influenciar aí no tipo de vazamento de luz. Um painel IPS, por exemplo, vai ter um vazamento de luz mais forte em relação a um painel VA, por exemplo. Outra coisa que pode impactar aí o vazamento de luz é a própria construção da televisão. Por exemplo, se uma televisão não for muito bem construída, tiver componentes ali muito apertados ou muito soltos, isso pode acabar fazendo com que o vazamento de luz fique mais intenso. Inclusive, eu tenho uma suspeita pessoal, tá? Não estou batendo martelo aqui, que é em relação às televisões da LG. Né? Geralmente a gente vê muitas pessoas reclamando de vazamento de luz em televisões da LG. Vale mencionar que as televisões da LG geralmente usam painel IPS, que, como eu falei, é aquele painel que geralmente tem sim mais vazamento de luz, né? O ponto forte dele é que ele tem um campo de visão melhor, mas o negativo aí é que ele tem vazamento
de luz um pouco maior do que a concorrência, mas a questão que eu acho curiosa em relação às televisões da LG é que tem pessoas que compram uma televisão da LG e falam que o vazamento de luz é terrível, enquanto tem outras pessoas que compram a mesma televisão e falam que o vazamento de luz nem é tão ruim assim, ou que quase não existe. Diante desses diferentes argumentos de diferentes pessoas, eu deduzo que muito provavelmente, tá? Eu tô chutando aqui, tá, galera, tá? Que talvez a construção das televisões da LG tenham aí uma precisão não tão boa ou não tão boa como deveria ter. Porque, por exemplo, se eu pego a televisão A e pego a televisão B, mas a televisão B é um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais solto alguns componentes ali dentro, mesmo que seja a mesma televisão que a A aqui, por exemplo, o vazamento de luz pode ser pior na televisão B, mesmo que as duas televisões sejam do mesmo modelo. Por isso que quando a gente fala de construção de uma televisão, é muito importante que a construção delas seja muito precisa, para a gente ter a certeza que a gente vai pegar um modelo A e vai comparar com um outro modelo ali que seja idêntico e vai ter ali a mesma qualidade. Então aqui é um outro ponto que é relevante, que é a construção da televisão. Mas ainda existem outras coisas que podem influenciar aí o tipo de vazamento de luz. Vocês viram ali no final, né, que eu mostrei um vazamento de luz, onde o vazamento de luz acompanhava um ponto ou quadrado branco junto com a imagem. A gente pode usar como um outro exemplo, por exemplo, quando você está vendo um filme que é muito escuro e aparece uma legenda embaixo, e em vez de só a legenda iluminar, ilumina a parte inteira da tela, né, a parte de baixo, no caso. Esse seria um outro exemplo semelhante. Mas enfim, por que existem televisões que o vazamento de luz acompanha o movimento da imagem? Geralmente essas televisões que têm esse tipo de coisa, provavelmente tem ali uma tecnologia de escurecimento local, conhecido aí como local dimming, que é uma tecnologia que consegue controlar a iluminação por áreas. Então, por exemplo, se tem um ponto branco só no lado esquerdo da sua televisão, só os LEDs daquele lado vão ficar acesos, enquanto os LEDs lá do outro lado da televisão vão ficar apagados. O problema é que quando isso não é bem aplicado, as luzes, né, de LED atrás da televisão, elas ficam apagando e acendendo, apagando e acendendo de acordo com o movimento do objeto que está passando na sua imagem. Por isso, por exemplo, que a gente tem televisões onde o vazamento de luz acompanha o movimento do objeto que está passando ali e que você está vendo com seus olhos. Por quê? Porque existe ali um recurso de escurecimento local que controla a iluminação por zonas, e quando controla a iluminação por zonas, se não é bem feito, acaba dando esse efeito que às vezes pode ser bem drástico do movimento de vazamento de luz ficar acompanhando a imagem, por exemplo. E eu acho que esse é um ponto aí bem negativo em televisões que usam tecnologias de escurecimento local, porque quando não é bem aplicado, infelizmente acaba causando esse efeito aí de forma bem drástica. Mas enfim, falei aqui o que é o vazamento de luz, por que acontece, mostramos inclusive aí imagens de tipos de vazamentos de luz diferentes para vocês terem uma ideia melhor, mas agora vem aquela questão: dá para consertar ou pelo menos minimizar? Bem, como a maioria de vocês deve imaginar, infelizmente consertar 100% não tem como. Para você conseguir aí ter uma televisão 100% livre desse tipo de problema, você tem aí que partir para uma televisão bem mais cara, como por exemplo uma televisão de tecnologia OLED, ou esperar as novas televisões, como por exemplo a Samsung está prometendo entregar ainda esse ano televisões micro LED, que a segunda Samsung promete aí ter um nível de preto perfeito, sem vazamento de luz e, né, só que também vai ser bem mais caro, assim como televisões OLED, né? Mas enfim, como eu falei, é um problema que tem na maioria das televisões e consertar 100%, infelizmente, não tem como, a não ser que você compre uma televisão mais cara com tecnologia diferente. Entretanto, existe sim algumas coisas que você pode fazer para minimizar esse efeito. Por exemplo, em televisões que você sabe que tem recurso de escurecimento local e você vê, por exemplo, que o vazamento de luz acompanha a imagem, você pode acessar o menu da televisão, que muito provavelmente dentro do menu da televisão vai ter algum recurso lá para você desligar ou pelo menos minimizar esse recurso, tá? Se eu não me engano, nas televisões da LG que tem esse recurso, se chama Full LED, se eu não me engano o nome do recurso lá no menu, que você pode acabar entrar lá para desligar completamente ou pelo menos minimizar
esse recurso. Outras coisas que você pode estar fazendo é mexer nas configurações de imagem, na configuração de luz de fundo, tá? Se você diminuir a luz de fundo, por exemplo, de 100 para 50 ou mesmo para 0, você provavelmente já vai ter uma melhora muito drástica do vazamento de luz. Nos testes que a gente fez aqui no canal, diminuindo a luz de fundo, a gente realmente tem um ganho aí, ou na verdade a gente tem uma perda de vazamento de luz muito boa, né? Porque ela deixa de acontecer e fica muito mais difícil de acontecer quando a gente diminui a luz de fundo da televisão. O ponto negativo de fazer isso é que a qualidade da imagem inteira vai dar uma caída, né? Vai diminuir um pouco a intensidade das cores, mas é algo aí que você pode estar fazendo para tentar minimizar esse problema. Outra coisa que você pode estar fazendo é simplesmente diminuir o brilho da televisão. Isso também pode ter um efeito aí no vazamento de luz. Como eu falei, a própria montagem da televisão pode impactar aí o nível de vazamento de luz da sua televisão. Então, como vocês podem imaginar, eventuais impactos que a sua televisão sofra, tanto aí na sua casa, numa queda, por exemplo, ou mesmo no transporte da fábrica até a sua casa, também pode fazer com que a sua televisão fique pior nesse sentido. Em tese, assim, em teoria, como eu já tinha falado inclusive em outro vídeo, se você mexer na televisão, tentar, por exemplo, abrir ela, apertar determinados componentes, em tese, em teoria, isso poderia melhorar um pouco, mas sinceramente não recomendo que vocês façam, porque você vai perder a garantia e além disso não deve ser algo simples. Eu, por exemplo, não faço a mínima ideia do que eu faria, por exemplo, abrir a televisão e agora, o que eu faço? Não sei, então eu não recomendo que façam isso, tá? Eu tô falando aqui mais disso para efeito de curiosidade mesmo. Se você quer diminuir o vazamento de luz, recomendo aquelas dicas que eu falei, especialmente aí desativando ou minimizando o escurecimento local da sua televisão, se ela tiver esse recurso. Se ela não tiver, recomendo que diminua a luz de fundo, porque nos nossos testes realmente melhora muito, mas como eu falei, tem um efeito geral ali na qualidade da imagem, né? Que as cores acabam ficando não tão vivas assim. Ou você também pode ali diminuir o brilho geral da sua televisão, que também já deve ter algum impacto significante na melhora dessa questão. Inclusive, aproveitando aqui que a gente está falando de televisões, se você é alguém que está pensando aí em comprar uma televisão nova, aqui embaixo no campo da descrição, a gente vai estar deixando o link do nosso grupo oficial do WhatsApp ou do Telegram. É só clicar no link, você escolhe depois se quer entrar aí no grupo do Telegram ou do WhatsApp, onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões. Então o link vai estar aqui embaixo. Inclusive, se vocês puderem aí dar aquele apoio deixando um gostei, se você não deixou lá no começo, se gostou do conteúdo, se está gostando do canal, a gente agradeceria muitíssimo o apoio. Também aí se puderem se inscrever no canal se você é novo, se você já está há mais tempo aqui, valeu também. Se vocês também tiverem alguma crítica, sugestão, alguma coisa para acrescentar, talvez vocês já tenham aí alguma experiência com vazamento de luz, não deixem de colocar aqui embaixo no campo de comentários, porque assim vocês podem estar ajudando outros usuários também. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!